Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Autor, Apóstolo Paulo, parte 2. Terça-feira. Ler com oração Efésios, capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ser obediente à visão celestial. Após sua conversão, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Essa transformação é mostrada em 1 Coríntios, que nos diz: eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Capítulo 15, versículos 9 ao 10. Quando vemos a condição anterior do apóstolo Paulo e a pessoa que ele se tornou, nosso coração deve encher-se de alegria. A esperança para nós. Logo, não desanimemos por causa de nossa situação. Prossigamos em correr a carreira cristã sempre obedientes à direção do Espírito. Como vimos anteriormente, o Senhor apareceu a Paulo no caminho para Damasco e continuou a aparecer-lhe ao longo do tempo. Em Atos capítulo 26, ele foi levado à presença do rei Agripa, a quem deu testemunho de sua conversão. Naquela ocasião, Paulo relatou seu zelo pelo judaísmo e pelas tradições de seus antepassados. Tudo isso fazia com que ele lutasse com todas as forças contra o nome de Jesus, o Nazareno. Todavia, quando ele viu o Senhor, toda a sua vida mudou. Leiamos. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Versículos 13 e 14. O aguilhão era uma vara com ponta de ferro afiada que se usava para conduzir os bois a arar a terra. Ao dizer que dura coisa era recalcitrar contra os aguilhões, Jesus indagava do apóstolo o motivo pelo qual ele não cedia nem obedecia ao que Deus lhe determinara. Era como se o Senhor lhe dissesse: pare de resistir a essa lâmina afiada. Isso só o machucará. Obedeça e se aquiete na minha presença. Após a aparição do Senhor no caminho para Damasco, Paulo entendeu que Jesus o havia chamado para o ministério e que seria tolice continuar lutando contra a condução de Deus. Naquele momento, ele recebeu uma visão celestial que o governou por toda a vida. Daí em diante, ele nunca mais recalcitrou contra os aguilhões. Antes, tornou-se obediente à visão que recebera. Ele se tornou ministro e testemunha das coisas que viu e que ainda veria, a fim de livrar os gentios e abrir-lhes os olhos, convertendo-os das trevas para a luz, para que recebessem remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Paulo não foi desobediente à visão celestial. Amados, assim como Paulo, sejamos fiéis às palavras que temos recebido da parte do Senhor. Quando Ele nos disser algo, não resistamos, pelo contrário, rendamo-nos à sua vontade. Paulo recebeu diretamente do Senhor todas as revelações do mistério de Deus. Em Gálatas, vemos que ele partiu para as regiões da Arábia, onde teve uma visão,
descrita em 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, também ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Versículo 4, parte B. Por causa da grandiosidade da visão, Deus não lhe permitiu se gloriar ou se ensoberbecer. Esse é o perfil do apóstolo Paulo, a quem devemos eleger como modelo, conforme lemos em 1 Timóteo 1,16. Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O Senhor Jesus foi nosso primeiro modelo. Enquanto estava na terra, ele se compadecia das multidões porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. É por esta razão que Jesus ia de cidade em cidade pregar o evangelho do reino. Jesus não media esforços para salvar os homens. O apóstolo Paulo seguiu as mesmas pisadas. Hoje é nossa vez. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, cooperando com a obra do Espírito. Esse é nosso chamamento. Portanto, não fiquemos pensando em nosso conforto ou posição na igreja. Assim que possível, preparemo-nos para sair de cidade em cidade, de bairro em bairro, para pregar o evangelho do reino. Vamos introduzir as pessoas na maravilhosa vida da igreja, cuidando delas e ensinando-lhes para que possam ser achadas perfeitas em Cristo. Precisamos dar-lhes a oportunidade de ser vencedoras e arrebatadas quando Cristo voltar. Sejamos gestores das riquezas de Cristo, assim como Paulo, que escreveu em Efésios: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2. A palavra dispensação no original grego é oikonomia, gestão, administração da casa de Deus. Deus tem uma casa, cujo administrador é o Espírito. Contudo, ele precisa de homens na terra que cooperem com o Espírito na gestão das riquezas de Cristo. Paulo, em sua época, foi o principal mordomo das riquezas de Deus. Hoje, o Pai conta conosco para ser seus administradores na terra. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje: como ser um gestor das riquezas de Cristo aqui na terra? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.